Era uma noite como outra qualquer na pacata casa de Lucas e sua família. Situada em uma área rural, afastada da agitação da cidade, a casa deles estava rodeada por densas árvores que formavam uma espécie de barreira natural contra o mundo exterior. O silêncio reinava ali, quebrado apenas pelo som distante do vento soprando entre as copas das árvores ou, ocasionalmente, pelo latido de um cachorro ao longe. Naquele cenário tranquilo, Lucas, Mariana, sua esposa e seus 3 filhos pequenos encontraram o refúgio perfeito para uma vida simples e longe do estresse urbano. Eles viviam na casa há pouco mais de 6 meses e até aquele momento nada de anormal acontecido. Porém, naquela noite algo começou a mudar. Ao acordar na manhã seguinte, Lucas foi até a cozinha para preparar o café da manhã, como sempre fazia. No entanto, ao passar pela porta dos fundos, notou algo estranho. A porta estava ligeiramente entreaberta. Uma leve brisa entrava pela fresta, balançando as cortinas suavemente. Ele tinha absoluta certeza de que havia trancado a porta antes de ir dormir. Sempre foi cuidadoso com isso, principalmente por morarem em uma área relativamente isolada. Decidiu não fazer alarde sobre o assunto, afinal talvez tivesse esquecido em meio ao cansaço do dia anterior. "Mariana, você saiu para fora durante a noite?" perguntou ele casualmente, enquanto sua esposa tomava um gole de café. Ela ergueu as sobrancelhas e respondeu com uma leve risada. "Eu? Não, nem saí do quarto. Por quê?" Lucas hesitou por um momento antes de responder. A porta dos fundos estava aberta. Achei estranho, mas deve ter sido o vento ou algo assim." Eles riram juntos e seguiram com a rotina do dia, sem dar mais atenção ao ocorrido. No entanto, aquela sensação de que algo estava fora do normal permaneceu com Lucas. Ele não sabia dizer exatamente o que, mas algo dentro dele o incomodava. Conforme a noite se aproximava novamente, ele se pegou verificando todas as janelas e portas da casa mais de uma vez, apenas para garantir. Após conferir tudo, finalmente se deitaram. A segunda noite parecia estar correndo como de costume, até que algo peculiar aconteceu. Na manhã seguinte, quando Lucas e Mariana acordaram, uma nova surpresa os esperava. Enquanto tomavam o café na cozinha, Lucas olhou ao redor e percebeu que alguns objetos não estavam em seus lugares habituais. As cadeiras da sala de jantar estavam viradas de forma desordenada, como se alguém tivesse passado por ali e as derrubado. Havia uma sensação inquietante no ar, como se a casa tivesse sido invadida por uma presença invisível durante a noite. Mariana inicialmente tentou racionalizar a situação, sugerindo que as crianças poderiam ter levantado no meio da noite e feito aquela bagunça. Mas Lucas sabia que aquilo não fazia sentido. Ele verificou o quarto dos filhos e eles ainda estavam profundamente adormecidos. Além disso, a porta dos fundos estava novamente destrancada, o que o fez sentir um arrepio na espinha. Foi quando ele saiu para o quintal que a situação se tornou ainda mais assustadora. Perto da janela do quarto das crianças, havia marcas no chão. Eram pegadas, grandes o suficiente para pertencerem a um adulto. Elas iam e vinham até a janela, mas, estranhamente, o solo ao redor estava seco. Não havia sinais de chuva, nem lama, o que tornava ainda mais difícil de explicar como aquelas marcas apareceram ali. Algo ou alguém estava rondando a casa enquanto todos dormiam. Diante desse cenário perturbador, Lucas decidiu tomar uma medida preventiva. Naquela mesma tarde, ele instalou câmeras de segurança ao redor da casa,
posicionando-as de forma estratégica para cobrir todas as entradas e saídas. Ele não queria assustar sua esposa ou as crianças, então não comentou muito sobre o que havia encontrado, mas sua mente estava cheia de pensamentos sombrios sobre o que poderia estar acontecendo. Enquanto ajustava as câmeras, Lucas não podia deixar de sentir como se estivesse sendo observado. Toda vez que se virava, tinha a sensação de que algo se movia no canto de sua visão, mas, quando olhava diretamente, não havia nada. O ambiente ao redor da casa, que antes era apenas tranquilo, agora parecia sufocante, como se as árvores ao redor estivessem espiando, guardando algum segredo obscuro. A noite caiu e a tensão dentro de Lucas só aumentava. Ele se deitou ao lado de Mariana, mas não conseguiu dormir profundamente. Seus ouvidos estavam atentos a qualquer som, qualquer indício de que algo se aproximava da casa novamente. As horas passaram lentamente até que por volta das 3 da manhã, ele ouviu um barulho fraco. Eram passos leves, mas nítidos, que ecoavam pelo corredor da casa. Lucas se levantou imediatamente, seu coração disparado no peito. Ele se dirigiu em silêncio para o monitor das câmeras que havia instalado. O que viu fez seu sangue gelar. Na imagem da câmera voltada para o quintal, havia uma figura parada, de pé, imóvel, olhando diretamente para a lente. A pessoa, ou o que quer que fosse, estava vestida com algo que parecia uma capa ou um casaco longo, e seu rosto estava coberto por sombras. O detalhe mais assustador eram os olhos. Mesmo através da gravação de baixa qualidade, Lucas podia ver os olhos brilhando de uma forma antinatural, refletindo a luz da câmera, como os olhos de um animal no escuro. A figura não se movia, apenas estava ali, parada, como se soubesse que estava sendo observada. Lucas ficou parado, encarando a tela por alguns segundos que pareceram horas, até que, de repente, a figura desapareceu. Não havia movimento brusco, não havia corrida. Apenas se foi, como se nunca tivesse estado ali. Atordoado, Lucas revisou a gravação várias vezes, mas não encontrou nenhuma explicação lógica para o desaparecimento repentino da figura. Quando ele foi até a porta dos fundos, tudo estava como deveria estar, trancado. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pegada nova no chão, exceto pelas mesmas marcas misteriosas que já estavam lá. Na manhã seguinte, a sensação de inquietude dentro de Lucas se intensificou. Algo, ou alguém, estava brincando com eles. E o mais perturbador era que ele não sabia o que isso queria ou até onde iria. Após a descoberta perturbadora na câmera de segurança, Lucas passou o dia inquieto. Ele não conseguia parar de pensar na figura misteriosa que havia visto na noite anterior, parada ali, imóvel, com aqueles olhos brilhantes fixos na lente. Quem era aquela pessoa? E o que ela queria? Apesar de sua mente estar cheia de perguntas sem resposta, Lucas decidiu manter tudo em segredo. Não queria alarmar sua esposa ou as crianças antes de saber mais sobre o que estava acontecendo. Mariana, por outro lado, percebeu que ele estava mais distante. Seus olhares para as janelas eram mais frequentes, como se esperasse ver algo do lado de fora. "Está tudo bem?" ela perguntou enquanto preparava o almoço. Lucas hesitou por um momento, pensando se deveria contar a ela sobre o que viu na câmera, mas acabou apenas acenando com a cabeça. "Só um pouco cansado. Não dormi muito bem ontem", mentiu, tentando soar convincente. Enquanto a tarde avançava, Lucas revisou novamente as gravações das câmeras. Assistiu a cada minuto da noite anterior, procurando por qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. A figura havia aparecido por volta das 3 horas da manhã e desaparecido tão misteriosamente quanto surgiu.
Não havia rastros deixados, nada que pudesse indicar de onde vinha ou para onde foi. Parecia quase sobrenatural, como se a própria escuridão tivesse dado forma àquela entidade. Antes de anoitecer, Lucas decidiu ajustar as câmeras uma última vez, desta vez garantindo que não houvesse pontos cegos ao redor da casa. Ele reforçou as trancas das portas e verificou as janelas mais uma vez. Não sabia o que estava por vir, mas não podia negar que a atmosfera ao redor da casa estava mais pesada, mais opressiva do que antes. Quando a noite finalmente caiu, um silêncio inquietante tomou conta da casa. O vento, que normalmente soprava levemente entre as árvores, estava ausente, deixando o ambiente pesado. Era como se o mundo ao redor estivesse esperando, em uma pausa agoniante, pelo que viria a seguir. Lucas e Mariana colocaram as crianças para dormir mais cedo, tentando manter a rotina o mais normal possível. No entanto, dentro de Lucas, havia um estado de alerta constante. Cada pequeno som parecia amplificado, cada estalo do piso de madeira sob seus pés parecia uma ameaça iminente. Ele sabia que aquela figura poderia voltar, e dessa vez ele estaria preparado. Mariana foi dormir pouco depois das crianças, mas Lucas permaneceu acordado. Sentado no sofá da sala, com o monitor das câmeras à sua frente, ele estava determinado a não fechar os olhos. Passou a primeira hora em silêncio, apenas observando. As câmeras captavam a escuridão lá fora, o quintal envolto em sombras profundas, mas nada fora do comum aconteceu. Até que, por volta das 2h45 da manhã, algo mudou. Uma das câmeras, a que ficava voltada para o lado da casa, captou um movimento. No monitor, uma sombra rápida passou ao fundo. Lucas ficou imediatamente em alerta. Ele ampliou a imagem, tentando identificar o que era, mas não conseguiu ver nada além de borrões escuros. Seu coração começou a bater mais rápido. O que quer que fosse, estava se aproximando novamente. E então, exatamente às 3h da manhã, ele viu. No monitor, a figura que ele tanto temia reapareceu. Desta vez, estava mais próxima da casa, parada ao lado da janela da sala de estar, como se estivesse observando diretamente para dentro. O rosto ainda estava coberto por sombras, mas os olhos brilhantes estavam lá, fixos, parecendo perfurar a tela. Lucas ficou paralisado por um momento, seu corpo incapaz de reagir. A figura não se movia, apenas observava, como se soubesse que Lucas estava vendo. Era uma sensação esmagadora de impotência. O que mais o aterrorizava não era o fato de que alguém estivesse lá fora, mas o jeito como a figura se comportava. Não havia pressa, não havia tentativa de esconder. Era como se aquilo soubesse que tinha o controle e estava apenas esperando que Lucas fizesse o próximo movimento. Tentando manter a calma, Lucas levantou-se lentamente e pegou o telefone. Decidiu ligar para a polícia, mas ao tentar discar, percebeu que o sinal estava fraco, oscilando entre conectar ou não. Droga, sussurrou para si mesmo, enquanto olhava de volta para o monitor. A figura ainda estava lá, imóvel, mas agora parecia mais próxima. Lucas engoliu em seco, tentando pensar em outra forma de pedir ajuda. Foi então que ele ouviu um som vindo do corredor, passos leves, mas inconfundíveis. Seu coração disparou. Ele virou-se rapidamente para a porta da sala, esperando ver Mariana ou uma das crianças, mas o corredor estava vazio. O som dos passos continuava, cada vez mais perto, até que parou repentinamente, bem em frente à porta do quarto das crianças. Lucas correu até lá, seu coração batendo tão forte que parecia ecoar na casa toda. Ao abrir a porta, encontrou seus filhos dormindo profundamente,
alheios a tudo o que estava acontecendo. Ele verificou o quarto todo, olhou debaixo das camas, dentro do armário, mas não havia nada lá. Contudo, aquela sensação inquietante não o abandonava. Algo estava errado. Ele podia sentir. Quando voltou à sala, a figura do lado de fora havia desaparecido novamente. A câmera não captou nenhum movimento de fuga, nenhum indício de para onde ela poderia ter ido. Era como se a escuridão a tivesse engolido por completo. Lucas se sentou, exausto e confuso, sem saber o que fazer a seguir. Na manhã seguinte, quando ele saiu para verificar o quintal, encontrou as mesmas pegadas da noite anterior, mas desta vez, elas não estavam apenas no perímetro da casa. Havia marcas que iam diretamente até a janela do quarto das crianças. Lucas olhou para o chão, sentindo o peso do medo crescer em seu peito. Algo estava rondando sua casa, algo que ele não conseguia entender. E pior, aquilo estava se aproximando mais a cada noite. A terceira noite caiu pesada sobre a casa de Lucas. O ar parecia mais denso, como se a própria escuridão estivesse conspirando contra ele. Depois dos últimos acontecimentos, ele não conseguia mais negar que algo muito além de sua compreensão estava em jogo. Havia uma presença, algo malicioso e paciente, que estava cercando sua casa, se aproximando cada vez mais. E dessa vez, ele sabia que aquilo não se contentaria em apenas observar. Lucas passou o dia inquieto, sem falar muito, mas sua mente estava a mil. Mariana já havia percebido sua tensão, mas ele continuava evitando contar a verdade. Não queria assustá-la. As crianças brincavam no quintal, alheias a todo o terror que rondava a casa durante as madrugadas. Ele queria protegê-los, mas a sensação de impotência era avassaladora. Antes do sol se pôr, Lucas tomou uma decisão. Não esperaria mais pela próxima aparição daquela figura misteriosa. Pegou sua velha espingarda que havia guardado no sótão, carregou com munição e colocou ao lado do sofá. Aquela noite seria diferente. Ele enfrentaria o que quer que estivesse lá fora. À medida que o crepúsculo cedia espaço à noite, o silêncio tomou conta da casa. Lucas trancou todas as portas e janelas, conferiu as câmeras pela última vez e se preparou para o que estava por vir. Mariana, sem entender completamente o que estava acontecendo, foi para a cama após colocar as crianças para dormir. "Você está estranho nos últimos dias", ela disse suavemente, olhando para ele com preocupação. "Eu só quero que você saiba que estou aqui para qualquer coisa." Lucas sorriu levemente, mas não disse nada. Dentro dele, a tensão aumentava. Ele sabia que aquela noite seria decisiva. Por volta das 2 da manhã, o primeiro som ecoou. Um rangido leve vindo do lado de fora, como se algo estivesse se movendo lentamente pelo quintal. Lucas congelou por um instante, seu coração disparando. Pegou a espingarda e olhou para o monitor das câmeras. E lá estava ela, a figura misteriosa, mais próxima do que nunca, parada ao lado da janela da sala. Dessa vez, os detalhes do rosto estavam mais visíveis. A pele era pálida, quase translúcida, como se estivesse morta há muito tempo. E os olhos? Aqueles olhos vermelhos brilhantes o encaravam fixamente. Sem hesitar, Lucas levantou-se e correu até a porta dos fundos, decidido a confrontar aquela entidade. Ele destrancou a porta com as mãos trêmulas, abriu-a com força e saiu para o quintal. A noite estava fria e silenciosa, exceto pelo som de sua respiração ofegante. A figura ainda estava lá, parada a poucos metros dele, como se estivesse esperando. "Quem é você? O que você quer?" gritou Lucas, apontando a espingarda para o ser.
Seus dedos estavam suados, tremendo, mas ele estava determinado a acabar com aquilo de uma vez por todas. A figura não respondeu, mas seus olhos brilharam ainda mais intensamente, refletindo a luz da lua cheia que surgia por entre as árvores. Um sorriso grotesco se formou em seu rosto, uma expressão de zombaria, como se soubesse que Lucas não poderia fazer nada para detê-la. Antes que pudesse pensar duas vezes, Lucas disparou a espingarda. O som da explosão ecoou pela floresta ao redor, mas para sua surpresa, a figura permaneceu intacta. O tiro pareceu passar através dela, como se fosse feita de fumaça ou sombras. O sorriso da criatura se alargou ainda mais, e ela começou a avançar lentamente em direção a ele. Lucas recuou, o pânico começando a tomar conta de sua mente. Ele recarregou a espingarda com mãos trêmulas, mas antes que pudesse disparar novamente, a figura se dissolveu no ar, desaparecendo completamente. Ele ficou parado por um momento, tentando entender o que havia acabado de acontecer, até que ouviu um som atrás de si. Um estalo fraco, vindo de dentro da casa. O pavor o atingiu como uma onda. Ele correu para dentro o mais rápido que pôde, com o coração disparado. Assim que entrou, ouviu passos leves no andar de cima, no corredor onde ficavam os quartos das crianças. Ele subiu as escadas com a espingarda em mãos, mas o terror o consumia a cada passo. Chegando ao corredor, o que viu foi um pesadelo materializado. A porta do quarto das crianças estava entreaberta, e no escuro, ele viu a figura pálida e alta parada junto ao berço de seu filho mais novo. Ela não se movia, apenas observava, como se estivesse estudando as crianças, absorvendo algo delas. Lucas, em desespero, correu até o quarto e apontou a espingarda novamente, mas sabia que aquilo era inútil. A figura virou-se lentamente para ele, seus olhos vermelhos queimando no escuro, e emitiu um som baixo, gutural, quase como uma risada. De repente, todas as luzes da casa piscaram e se apagaram. A escuridão tomou conta de tudo, e Lucas ficou completamente cego por alguns segundos. O som dos passos desapareceu, e o silêncio era opressor. Quando as luzes voltaram, a figura havia desaparecido novamente, e seus filhos estavam seguros, dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Lucas, ainda em estado de choque, pegou seu filho mais novo no colo e o abraçou, sentindo o coração pulsar descontroladamente. Não sabia o que aquilo era, mas tinha a certeza de que não era deste mundo. Naquela mesma noite, ele e Mariana decidiram deixar a casa. Sem explicações, sem justificativas. Eles sabiam que algo além do natural estava presente ali, algo que não poderiam enfrentar com armas ou lógica. Antes do amanhecer, colocaram as crianças no carro e partiram, sem olhar para trás. Enquanto dirigiam pela estrada deserta, Lucas deu uma última olhada pelo retrovisor, e por um breve momento, no meio das árvores que ladeavam a estrada, ele jurou ter visto aqueles olhos vermelhos, brilhando no escuro, observando enquanto eles partiam. O visitante noturno ainda estava lá, e talvez ele nunca fosse embora.